O Bitcoin e outras criptomoedas estão derretendo e com isso o mercado fica muito eufórico sem saber o que fazer. Será que é o fim do Bitcoin? Ou será que talvez essa seja uma das melhores oportunidades de entrada dos últimos 3 meses? Esse é o tema do vídeo de hoje. Quero compartilhar com vocês exatamente o que está acontecendo e, mais importante do que isso, o que eu estou fazendo com os meus investimentos, com as minhas criptomoedas, para que você tenha mais informações para que você possa pensar melhor nos seus investimentos e tomar boas decisões em momentos de bastante incerteza. Se você está chegando agora, meu nome é Augusto Andrade, eu sou um dos fundadores da Liberfy e aqui a gente fala sobre como investir em criptomoedas e como gerar renda passiva com criptomoedas, principalmente utilizando o DeFi. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e também compartilhar este vídeo. E eu separei 3 tópicos principais para a gente poder comentar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é, o que está acontecendo com o Bitcoin? Por que será que ele está caindo tanto? O outro tema é, será que eu devo comprar? Será que eu devo vender? Qual tomada de decisão que é a mais interessante para esse momento? E por último, eu vou falar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro neste momento de muita incerteza para poder ajudar você a ter mais informações a respeito do que os investidores estão pensando e o que alguém que tem um pouco mais de experiência no mercado pode compartilhar com você. E primeiro, vamos aqui para o gráfico do Bitcoin, entender o que está acontecendo aqui, né? A gente está com o Bitcoin que chegou no começo, no meio de janeiro, a chegar aqui a 109 mil dólares e agora a gente está na faixa, chegou a ser negociado próximo de 77 mil dólares aqui, chegando quase 30% de queda nesse período. E aí muita gente às vezes pergunta, o que será que está acontecendo? Será que isso é por conta de juros e inflação dos Estados Unidos? Será que são as tarifas do Trump? Será que é o hack da Bybit? Ou então será que é o Nassim Taleb falando que o Bitcoin é um esquema de pirâmide? O que será que está acontecendo com o Bitcoin? A verdade é uma só. Quando a gente tem o preço de qualquer ativo, seja Bitcoin ou qualquer investimento em qualquer parte do mundo, quando o preço dele está caindo é porque tem mais gente vendendo porque comprando. Parece óbvio, né? E realmente é. Mas é sim isso que faz o preço cair. Agora, se a gente tentar entender e compreender o porquê as pessoas estão vendendo, aí são vários os motivos. Todos esses motivos que eu falei podem estar influenciando sim o preço da queda do Bitcoin. Mas o que você precisa ter em mente é que no curto prazo, o que manda no preço são as notícias, as flutuações, são os ruídos do mercado. São pessoas falando sobre assuntos que às vezes não entendem, são pessoas falando que o Bitcoin caiu por causa disso, o Bitcoin caiu por causa daquilo. Mas sempre que você estiver no curto prazo, em um momento de incerteza, você precisa sempre dar um zoom out e olhar para um gráfico com mais tempo para poder ver se está fazendo sentido você continuar ou não, tá? A verdade é que a gente, depois de todos os halvings do Bitcoin, a gente tem sempre ciclos muito expressivos de alta. E agora a gente está no meio de um ciclo pós-halving. E se a gente olhar para o ciclo do Bitcoin no pós-halving, a gente vê que a gente está exatamente nesse momento e está tendo uma leve descorrelação dos ciclos anteriores. Mas se a gente for olhar para todos os ciclos, vocês vão perceber que sempre tem uma grande queda antes de ter uma alta, uma sequência de alta. Então, faz parte do mundo dos investimentos e faz parte do preço de qualquer ativo ele subir caindo e descer subindo. Por quê? Porque é a renda variável, é um ativo que varia de preço. E no curto prazo, a gente tentar entender a racionalidade do porquê que o preço está subindo ou caindo é algo muito difícil de você conseguir entender. E aí um conceito interessante que eu utilizo para os meus investimentos e que tem feito muito sentido para mim é no curto prazo, o meu foco é sempre em acumular um maior volume de ativos. Ou seja, não significa que eu estou preocupado com o preço no curto prazo. No curto prazo eu estou preocupado apenas com o volume. Então esse foi um momento, por exemplo, no qual eu optei por aumentar as minhas posições em criptomoedas. Depois eu vou falar exatamente qual foi o aumento dessas posições aqui no vídeo também. E eu quero aproveitar para mostrar um exemplo aqui de um ciclo do Bitcoin de 2016 e 2017, que nessa grande alta que teve aqui nesse ciclo, olha quantas vezes o Bitcoin teve quedas superior a 30% nesses períodos, enquanto ele estava num ciclo de alta. Então isso é normal de acontecer. Essas quedas vão acontecer e o mercado de criptomoedas ele é mais volátil. Então você precisa conseguir diversificar o seu patrimônio de uma forma que você fique mais tranquilo, consiga estar posicionado. Porque eu sempre digo que o maior risco do investimento em criptomoedas não é comprar as criptomoedas em si,
mas é estar fora dos investimentos na criptomoeda. Isso aconteceu comigo em 2017. A primeira vez que eu comprei Bitcoin foi em abril de 2017. Eu até puxei aqui o extrato do mercado Bitcoin para mostrar para vocês. Ó, eu estou aqui dentro da minha conta e aqui no dia 3 de abril de 2017, eu fiz um depósito de R$ 1.859 no mercado Bitcoin, enviei uma ordem de R$ 1.800, que me custou R$ 59,40. Sim, muito caro essa ordem, paguei muito caro, e eu comprei 0,50 Bitcoins naquele período. Infelizmente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E como eu digo para vocês que o maior risco está em você não estar dentro do mercado, é porque eu comprei Bitcoin aqui em abril de 2017, mas rapidamente eu já o vendi. Eu tive várias transações com Bitcoin, ó, como vocês podem ver, aqui em 2017. Ó, várias, até que eu saí completamente do Bitcoin aqui em meados de junho, mais ou menos. Eu fui saindo do mercado e vendi todos os Bitcoins que eu tinha naquela época. E o que aconteceu? Aconteceu o que esse gráfico mostra. Se vocês podem ver aqui, em 2017, a gente está mais ou menos nessa faixa até aqui. E eu simplesmente, depois de uma alta de 40%, 50%, eu acabei resolvendo vender todos os Bitcoins que eu tinha. Quando eu tinha comprado o Bitcoin ali no preço médio, né, de R$ 1.800 por meio Bitcoin, mais ou menos R$ 3.600 no preço médio do Bitcoin. Mas depois disso eu acabei vendendo quando o Bitcoin subiu para faixa de R$ 5.000, mais ou menos. Então, infelizmente, eu não pude segurar o Bitcoin. E é um aprendizado que eu levo para minha vida, que é melhor você estar posicionado, mesmo que com um percentual pequeno do seu patrimônio, do que você não estar posicionado. Porque eu poderia ter multiplicado o meu capital por 20 vezes. Se eu não tivesse vendido todos os meus Bitcoins, ou seja, se eu não tivesse vendido o meio Bitcoin que eu tinha comprado e feito ali um lucro, né, porque eu investi R$ 1.800, vendi com R$ 2.500 por R$ 2.500 e ganhei R$ 700 de lucro. Então, parece que, meu Deus, eu fiz um ótimo trade, eu sou um gênio dos investimentos. Quando, na verdade, o que eu deveria ter feito era vendido uma parcela do meu capital e mantido mais um pouco em Bitcoin, porque teria, sim, a possibilidade do Bitcoin subir. Então, e eu precisaria manter esses criptoativos na minha carteira para sempre. Essa é a realidade do investidor. O investidor precisa posicionar em ativos que têm bons fundamentos, que têm teses interessantes de investimento, para que a partir dali você monte sua posição e continue o tempo todo investindo, fazendo novos aportes, equilibrando a sua diversificação de uma forma que você esteja sempre preparado para qualquer cenário que aconteça. Essa é a parte mais importante de se investir, seja na bolsa de valores, em criptoativos, em qualquer mercado de renda variável. Você precisa fazer uma boa gestão do seu risco. E eu não soube fazer isso lá em 2017, mas hoje eu tenho um conhecimento muito diferente do que eu tinha lá. E eu consigo fazer compras nesses momentos que tem muita incerteza, que as pessoas estão com medo, e mesmo que eu compre agora e o Bitcoin caia mais 5%, eu também estou tranquilo, porque a minha diversificação patrimonial, ela está bem feita para deixar eu trabalhar de uma maneira tranquila, tomar boas decisões, sem ficar preocupado que eu coloquei todo o meu investimento em determinado ativo. E um outro dado interessante que eu quero compartilhar com vocês é com relação ao obituário do Bitcoin. O Bitcoin já morreu aqui, o 99 Bitcoins, que é um site que faz o registro de quantas vezes o Bitcoin morreu, ele já morreu 477 vezes desde a sua criação. E aqui todas as vezes que o Bitcoin foi dado como morto, tem aqui o link para que você possa ver as matérias, poder conferir o que as pessoas falaram. Será que temos mais uma morte do Bitcoin à vista? Será que vamos ver o Bitcoin morrer 478 vezes durante todo esse período de existência dele? E eu quero compartilhar outra coisa interessante também, que é um tweet do CZ de dezembro de 2020, no qual ele fala sobre que está esperando, né, a nova quebra do Bitcoin de $101 mil para $85 mil, que é algo que está acontecendo neste exato momento. Só que ele falou isso já tem aqui mais de 4 anos, né? E agora ele soltou um novo tweet para a gente salvar também aqui, falando agora que ele está esperando a nova headline do Bitcoin quebrando de $1 milhão para $985 mil. A verdade é que o Bitcoin ele tem uma vantagem comparativa em relação às moedas fiduciárias, que é simplesmente a sua limitação de oferta.
Se você tem um ativo que ele tem uma limitação de oferta e você tem outro que ele não tem limitação de oferta, que ele pode ser aumentado ao longo do tempo, naturalmente o preço do ativo que tem oferta limitada vai se valorizar em cima daquele que tem uma oferta ilimitada. Isso não é achismo, isso é oferta e demanda. As coisas funcionam na lei da oferta e demanda. Se um produto está subindo de preço, é porque tem mais demanda do que oferta. Se ele está caindo de preço, é porque tem mais oferta do que demanda. E é assim que funciona a matemática dos preços. E no curto prazo, o que você tem que entender é que o seu objetivo não deve ser ficar tentando prever o porquê que uma demanda está subindo ou caindo. Inclusive, tem um estudo muito interessante que se chama Nem Deus Bateu o Preço Médio. Depois eu vou até colocar esse estudo aqui no link da descrição também. E esse estudo mostra algo muito interessante, que é, mesmo que você saiba exatamente qual é o topo e exatamente qual é o fundo, imagine que você tem uma bola de cristal e você sabe quando é o topo e você sabe quando é o fundo. E você só vende no topo e compra no fundo, para que você possa fazer o lucro máximo, né? Como o pessoal gosta de falar. A realidade é que a estratégia de comprar todos os meses sem se preocupar com o preço do ativo, simplesmente se preocupando com a sua diversificação de patrimônio, ela é muito mais eficiente. E todas as vezes que tem essas altas volatilidades no mercado, né, o investidor sempre se pergunta, o que eu faço? Será que eu compro mais? Será que eu vendo? Será que eu não faço nada? O que será que eu faço? E eu vou compartilhar um pouco de o que eu faço com os meus investimentos e o que eu tenho feito nos últimos anos para poder garantir que eu tenha tranquilidade com o que está acontecendo no mercado. Eu já fui uma pessoa com um perfil muito agressivo de, por exemplo, nunca ter caixa. Sempre estar comprando bolsa, comprando cripto, comprando renda variável. Quando, na verdade, o que eu preciso fazer é ter um bom balanceamento e sempre ter caixa. Ter caixa é a melhor coisa que você pode fazer com seus investimentos. E por quê? Porque nesses momentos de muita incerteza, que são os momentos que normalmente quando a gente tem uma grande oportunidade de compra, são momentos em que você precisa ter caixa para poder fazer a compra, senão você não consegue simplesmente acumular mais ativos. Como que você vai comprar mais bitcoins se você não tem mais reais ou não tem mais dólares para comprar bitcoins? Você precisa ter caixa que vai permitir você tomar essas decisões com mais tranquilidade nesses momentos. E agora eu vou para uma planilha, que é uma planilha no qual eu faço a gestão dos meus investimentos, porque eu quero compartilhar o que eu fiz nesses momentos, para que vocês possam ver os percentuais de aumento das minhas posições nos criptoativos que eu tenho na minha carteira. Então, como vocês podem ver aqui, o Bitcoin, eu aumentei minha posição em 42%, a minha quantidade de Bitcoins, aproveitei para aumentar em 150% a minha quantidade de Ethereums e também aproveitei para aumentar em 570% a minha quantidade de ativos em Solana, tá? E se vocês podem ver, o SDC, que é o meu caixa, ele tá menos 45%, porque é justamente o que eu fiz nesse momento de incerteza que tem muita queda, que o pessoal fica com medo e sem saber o que está acontecendo e com muito receio de comprar ou de vender, ou então vende no prejuízo. Eu simplesmente fui lá e aproveitei para comprar mais quantidade de criptoativos. Por quê? Porque se eu comprei Bitcoin a 85 mil dólares, por que eu não vou comprar Bitcoin quando ele está a 77 mil dólares? Se eu tô com medo de comprar o Bitcoin a 77 mil, talvez eu não devesse comprar Bitcoin a 84 mil dólares. Então, é sempre uma questão de que você precisa entender que se no curto prazo você está descontente com a tomada de decisão que você fez, muito provavelmente é porque você está comprando ativos que você não acredita tanto na valorização a médio e longo prazo. Eu acredito muito na tese das criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Aqui a minha posição, né, vocês podem ver que minha posição aumentou 570% em Solana, 150% em Ethereum, 42% em Bitcoin, mas é também porque eu tenho mais Bitcoins em carteira do que as outras criptomoedas. Logo, para eu poder ter um aumento significativo na quantidade de Bitcoins, o meu valor de aporte precisa ser muito maior. E um valor de aporte menor consegue ter um impacto maior porque minha posição maior é Bitcoin e não as outras criptomoedas. E além de aumentar minha posição nessas 3 criptomoedas principais, eu também aproveitei para inserir dentro da minha carteira 3 altcoins que antes eu não tinha, mas que tinham uma tese bem interessante e que eu aproveitei para colocar elas na minha carteira agora, porque estavam com um preço muito descontado. Essas 3 altcoins, eu não vou revelar elas aqui agora nesse vídeo, porque é algo que é exclusivo para
para quem é membro da nossa comunidade, também alunos do nosso curso. Então, não seria justo eu compartilhar aqui com vocês as altcoins que eu tenho, sendo que isso é um diferencial para quem é assinante da nossa comunidade. Inclusive, aqui na descrição eu vou deixar o link caso você queira conhecer o nosso curso de investimentos e geração de renda com cripto, que é o curso Renda Cripto com o Felipe Martorano, para que você possa conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia, como a gente trabalha. O link está na descrição, se você tiver interesse. Mas um outro ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês e reforçar, vocês podem ver que eu utilizei 45% do caixa que eu tinha de dólares. Mas isso não significa que eu fiquei sem caixa. Ou seja, eu ainda tenho caixa. Por quê? Porque se o mercado cair ainda mais, eu ainda tenho a opcionalidade para poder comprar mais barato. E a grande pergunta que fica na nossa cabeça é quando é que o Bitcoin vai voltar? Será que ele vai voltar na casa dos 100 mil dólares? Ou será que nunca mais a gente vai ver o Bitcoin a 100 mil dólares? E o que eu posso te afirmar é que no longo prazo não tem como o Bitcoin não subir de preço, justamente pela questão da oferta e demanda. Ele tem uma oferta limitada e uma demanda cada vez maior para esse ativo. Enquanto as outras moedas fiduciárias elas têm cada vez mais oferta. Então, podemos lá apertar um botãozinho e, de repente, a sua base monetária aumentou e você pode pegar aquele capital e injetar na economia, gerando inflação dos preços, que naturalmente o Bitcoin é protegido dessa inflação porque ele tem uma oferta limitada. Ou seja, ele sempre vai se valorizar em relação aos outros ativos que não têm uma oferta limitada. E esse é um dos grandes motivos pelo qual, dentro do universo das criptomoedas, Bitcoin é a minha maior posição. E eu recomendo para todo mundo que investe em criptomoedas que a maior posição também seja em Bitcoin. E caso você queira uma análise personalizada do seu portfólio cripto, você pode conferir aqui na descrição, eu vou deixar um link também, no qual você consegue um diagnóstico gratuito dos nossos especialistas para poder olhar para os seus investimentos e entender se é necessário ajustes, o que você poderia fazer nesses momentos de incerteza, que eu sei que é algo que talvez esteja gerando muita dúvida sobre o que fazer nessas horas. E eu sei o quanto solitário pode ser a sua jornada como investidor. Eu faço o convite para que você conheça a nossa comunidade, conheça aqui dentro da nossa comunidade, nós temos os cursos Renda Cripto, temos também análise de mercado, a gente compartilha aqui a nossa carteira Liberfy 100K, no qual a gente pegou 100 mil reais de investimentos e colocou no mercado cripto para poder buscar o objetivo de gerar 1 milhão de reais. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre vai publicar conteúdos relacionados a investimento com criptomoeda e geração de renda passiva. Vou deixar aqui um vídeo sugerido para que você possa assistir também, que é um vídeo sobre como ganhar dinheiro com pool de liquidez, e eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!